Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se. Noite e dia, enquanto a semente cresce e germina, sem ele saber como. A terra produz por si. Primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Aqui havemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, ele começa a crescer. E torna-se a maior de todas as plantas da horta. Estende de tal forma os ramos que as aves podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas. Mas, em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos. Como nós estamos dentro deste ano do Evangelho de Marcos, novamente repetimos que escutaremos, constantemente, será sempre presente este Evangelho, porque é o Evangelho que marca este ano litúrgico. Estamos dentro do capítulo 4 e no capítulo 4 Jesus tem um discurso em parábolas. Ele fala sempre em parábolas. E o que nós iremos ouvir é praticamente quase já o fim deste capítulo 4. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, onde Jesus começa um discurso em parábolas. E é válido lembrar que estas parábolas posteriores, elas decorrem da primeira parábola que Jesus contou. E a primeira parábola é a conhecida, famosa parábola do semeador. Tanto é verdade que no Evangelho Jesus diz a parábola e depois interpreta esta parábola. Ele explica esta parábola. E é somente esta. Depois desta, vai decorrendo todas as outras no discurso. E depois começou de novo a ensinar. Vocês sabem que um pouco o contexto onde Jesus se encontra era um contexto que não estava muito fácil. Era um contexto um pouco pesado. O clima, estava um pouco pesado. Porque se vocês lembram no Evangelho de ontem, primeiro apareceram os parentes de Jesus, que queriam prendê-lo, porque diziam que ele tinha ficado maluco, tinha ficado doido, enlouqueceu, diz no capítulo 3, o versículo 20, voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar.
E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Já a família dele estava dizendo que ele tinha ficado louco. E depois a calúnia dos escribas, que vieram lá de Jerusalém para espalhar a cinzânia entre o povo, acusando Jesus de estar agindo pelo espírito de Beelzebul, pelo espírito do príncipe dos demônios. E é aí nesse contexto que se dá esta conversa que começa em conversas de parábolas. E Jesus começa contando esta primeira parábola, que é a parábola do semeador, que conhecemos. O semeador saiu a semear. E o semeador encontra vários terrenos. O semeador diz: saiu a semear. No versículo 4 diz: e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram, e ela não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60, outra 100. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, o semeador da parábola que Jesus conta, ele sai a semear em 4 terrenos. Ele encontra, durante a semeadura, 4 terrenos. Um terreno largado, no qual se fez um caminho neste terreno. O segundo terreno é pedregoso. O terceiro terreno é cheio de espinhos. E o quarto terreno é, por fim, um terreno bom, uma terra produtiva. E depois Jesus explica, para eles o que é que significa. E o texto, no versículo 10, por exemplo, diz: quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Não somente os discípulos, mas os que estavam próximo dele também ficaram e interrogaram a ele sobre esta parábola. Então Jesus disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. E neste discurso de parábolas, Jesus evoca então o profeta Isaías, dizendo: a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Aqui pode até nos dar a impressão de que Jesus propositalmente contava as parábolas para que alguém não se convertesse. Dá essa impressão, quando a gente lê o texto, dá essa impressão. Mas veja que Jesus não está falando só com os discípulos, ele está falando também com uma multidão que havia ficado próximo e que questionou ele. Então ele falou a esta multidão e falou também aos seus discípulos. Onde está a diferença entre estes e aqueles de fora? Entre estes que questionam, e Jesus diz então que a eles foi dado a conhecer o mistério do reino e aos outros não. O que diferencia um e o outro? Diferencia que estes que estão mais próximos, eles questionando Jesus, abriram o coração para compreender a palavra, para fazer com que a semente produzisse fruto, nascesse dentro. Os outros sequer abriram o coração. Eles ficaram na historinha, ouviram, mas isso não suscitou nada. Por isso, a estes, eles olham e são incapazes de ver. Eles escutam, mas não entendem. Eles
Por conta disso, não podem se converter e também não podem ser perdoados dos seus pecados. O que Jesus quer dizer, evocando esta passagem do profeta Isaías, é: quem abre o coração para acolher a palavra, este pode então ver, pode, ouvindo, entender, este pode então se converter e ser perdoado dos seus pecados. Aqui está a diferença entre uns e outros. E aqui o discurso todo do capítulo 4 vai nas parábolas até o final, no versículo 34 que nós escutamos. Já do versículo 35 para frente até o final, até o 41, fala da tempestade, fala da travessia e tudo mais. Já não é mais um discurso em parábola, mas está dentro do contexto do discurso. Então, lendo a parábola principal, que é a parábola do semeador, nós, à luz desta parábola, podemos compreender também as outras duas parábolas que nós acabamos de ouvir. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Jesus era muito prático. Jesus era sempre muito simples. Ele diz uma vez aos pescadores: o que vai dizer a um pescador? Imagina se eu chegasse em Colares e lá estão os pescadores ajeitando as redes lá no trapiche, e eu começasse a dizer: olha, porque a vinda escatológica de nosso Senhor Jesus Cristo no seu último dia, e não sei o que, não sei o que. Eu ia falar: esse daí está meio perturbado da cabeça, Mas, falando aos pescadores, o que disse Jesus? O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, que traz tudo. Um pescador sabe disso, que numa rede que se lança ao mar, não vem somente peixe. E vem pedaço de pau, vem pedaço de pedra, vem folha, vem galho, vem o peixe também, vem sujo para danar, Ainda mais quando você vai redar, a gente chama, que é um de lá, outro daqui, e a gente vai para pegar camarão ou peixe, assim, rede de arrasto, e aí vem toda a sujeira que está lá. E Jesus, conhecendo o ambiente próprio daqueles que estavam ouvindo a palavra, utiliza para que eles compreendam. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, traz tudo. Traz peixe pequeno, grande, traz uma dourada, mas também traz um baiacu que não serve para comer, se comer morre, traz um peixe grande que dá para comer, um peixinho assim, coisas que prestam e não prestam. E que depois, ao puxar a rede, o pescador recolhe o que presta, o que não presta ele joga de novo para o mar. Não vai trazer para casa, E aqui Jesus utiliza uma linguagem do agricultor, da semente, da terra. É como o povo que o estava circundando conhecia, porque faz parte da cultura do povo de Israel, que sempre se tenha plantação, essas coisas assim, mesmo que seja fosse para a própria alimentação. Não tinha um grande comércio naquela época, mas geralmente, coisas talvez que para nós, não é muito comum, Por exemplo, as grandes plantações, nunca vimos uma grande plantação, de trigo, de arroz e todas essas coisas assim. Para nós, já aqui na Amazônia, já é mais dendê, não sei o que, as grandes plantações para colher. E Jesus utiliza esta linguagem que é muito simples, seu Jonas? Para quem tem roçado, é muito simples, Captou logo na hora a ideia ou aquilo que Jesus está anunciando. Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Aqui nós temos quem planta, mesmo que seja uma plantinha de nada, mas quem planta sabe que temos, vamos dizer que 2 objetos de fé ou de confiança
na semente e no solo. Porque quando você planta a semente, você planta acreditando que ela vai germinar. E você planta no solo acreditando que ele presta para aquilo. Então, se deve acreditar na força que a semente tem em si mesma e, ao mesmo tempo, acreditar na fertilidade do solo. A semente sempre cresce, ela tem sempre uma força em si mesma. Mas lembre-se da parábola do semeador e você vai ver que a semente nasceu, cresceu. Somente no primeiro solo foi incapaz de nascer, porque vieram os pássaros e logo comeram antes delas nascerem, não? Mas nos outros elas nasceram. O que é que aconteceu? Onde estava o problema? Na semente ou no solo? No solo. Um era cheio de pedra demais, outro tinha espinhos demais, e o outro era aberto demais. Por isso, ele tem confiança na semente, porque confia na força que a semente traz, carrega em si, e também na fertilidade do solo. E assim Jesus compara o reino de Deus como um homem que lançou a semente na terra. Veja que o reino é interessante, não sei se vocês perceberam, mas é muito interessante que o texto diz: com que compararemos o reino? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Veja que a ação está na semente, mas ao mesmo tempo na atitude do homem. E aí acontece o reino. Veja que Jesus não diz: o reino de Deus é como a semente que foi lançada. Não, o reino de Deus é como o homem que lançou a semente na terra. Tanto a ação do homem quanto a ação da semente faz acontecer o reino. Então, poderíamos dizer que não somente a semente, mas também não somente o homem sem a semente, mas o ato do homem que planta a semente, que em si carrega a força, faz acontecer, vamos dizer, o milagre, por exemplo, da plantação, de crescer, de germinar, da germinação. E o mesmo acontece também na vida do reino. Esta semente é a palavra. Ela possui força em si mesma. Esta palavra, já vimos, é palavra criadora. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo aquilo que foi feito. É a palavra criadora, é a palavra que cria todas as coisas. Por isso esta palavra em si mesma possui a força. Mas para que o reino se estabeleça, é necessário uma ação. Por isso podemos dizer que o reino não se impõe a nós, mas é necessário sempre a nossa participação para que o reino aconteça entre nós. De fato, quando nós rezamos o Pai Nosso, sempre rogamos a Deus, dizendo: venha a nós o vosso reino. Que o reino venha e de nossa parte uma acolhida do reino. Porque o reino se estabelecerá não porque Deus impõe o reino sobre nós, mas porque o reino que Deus traz o faz acontecer pela nossa abertura de coração, pela abertura da nossa vida. Então o reino começa a acontecer. Mas lembre-se, para acontecer o reino entre nós, será necessário sempre, porque Deus o desejou assim, a ação de Deus e a ação do homem. Por isso que, depois do batismo,
acontece a vida do reino. E o batismo é a vida do reino, porque a vida do reino, ou a vida batismal, é algo de Deus e do homem. É algo meu e de Deus ao mesmo tempo. É algo humano e divino, sempre ao mesmo tempo. E assim o reino se desenvolve. Ele lançou a semente na terra. Ele acredita na semente, na força dela e também na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Há um mistério. A semente, como disse a irmã, você não pode plantar a semente, depois de 2 dias escavacar para ver se a semente está crescendo. Você vai matar a semente assim, não? Ela depois morre, você não vai produzir nada. A palavra que é geradora necessita da participação do homem na semeadura. Somos semeadores da palavra. E aqui, sempre lembrando que estas parábolas estão coligadas à primeira parábola, que é a parábola do semeador, vale evocar que ao semeador não há outro trabalho senão a semeadura. É apenas isso. Em nenhum momento na parábola se diz que o semeador, ao se deparar com um campo aberto, disse: nesse campo? Não, aqui não vou jogar a semente não. Ou ao se deparar com um terreno pedregoso, disse: muita pedra, não vou jogar aí não. Ele saiu a semear. Por quê? Porque o semeador tem a consciência de que o seu trabalho é semear. E não importa onde, porque o trabalho dele não será consertar, ajeitar os terrenos. O semeador semeia. Pronto. Nós somos os semeadores desta palavra. E talvez, quantas vezes nós já dissemos a uma certa realidade que não. Meu Deus do céu, mas lá naquela comunidade, padre, lá ninguém quer nada não. Vá lá, semeie, o Senhor mandou você semear, não questionar onde, vá, é lá. Mas aquela pessoa, aquilo não vai mudar não, deixa para lá, tem um coração de pedra. Mas quem te perguntou se tem um coração de pedra ou se o terreno presta ou não? Pediram apenas para você semear, vá lá e semeie. Não é você quem faz crescer esta semente, ela em si tem vida própria e ela crescerá. Mas você carregará um peso imenso e um pecado muito grande se esta semente não crescer. Porque você poderá dizer: não cresceu, está vendo? Mas lembre que o pecado será seu, porque você sequer semeou. Se não crescer, se esta semente depois for sufocada pelo espinho, se depois esta semente não criar raízes, se esta semente for engolida por Satanás, como diz a parábola, não importa. Será de quem acolheu? É quem acolhe que deve agora já tomar conta desta semente. Por isso que nós nunca podemos nos eximir de anunciar o Evangelho a qualquer realidade que seja. Nos lembrava o apóstolo Paulo: anunciai o Evangelho oportuna e inoportunamente. Quando você tiver a oportunidade e quando você não tiver a oportunidade. Quando for o momento propício e quando não for o momento propício. É a palavra que em si mesma possui. Porque se nós não tivermos a mentalidade do semeador, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E queremos semear, e queremos que cresça, e queremos colher logo.
Mas o próprio Senhor no Evangelho disse, né? Uma vez, um é o que semeia, outro é o que cuida, e outro será o que recolhe. Foi o que Jesus disse, não? E não devemos nos frustrar se ao semear não vemos ainda os frutos. Pode ser que você nem chegue a vê-los. Pode ser que os seus ossos fiquem brancos e você não vá vê-los. Pode ser que 3 gerações depois possam colher os frutos daquilo que você plantou. Mas se colhe porque você semeou. Por isso nós devemos ter esta consciência. Somos semeadores e não importa onde semeamos. E não importa o julgamento, porque Jesus falou a respeito da ceifa, né? Porque ceifar, colher, o momento da colheita é o momento do julgamento. Você não é juiz e você não vai ser juiz. Por isso não será você quem recolherá os frutos para dizer se eles prestam ou não. Serão outros. O próprio Senhor, no tempo oportuno, quando o fruto estiver amadurecido, ceifará o fruto e então julgará se este fruto presta ou não. De sua parte, você semeou. É quase como uma pessoa que diz que não vai dar certo. Ora, se nunca tentou, como vai saber que não vai dar certo? Deve-se tentar, né? Pelo menos começar. Então depois veremos se vai dar certo. Ele dorme, acorda, ou seja, ele faz aquilo que lhe é próprio, as suas atividades, dorme e acorda, ele não interfere, aquela semente possui vida em si, possui uma força em si mesma. E às vezes nós queremos que, jogando a semente, lançando a semente, nós queremos que seja a nossa ação que faça a semente crescer no coração das pessoas. E nós nos frustramos porque não é a nossa ação. Deixa a palavra, ela vai crescer, ela sabe como fazer. E diz: a terra por si mesma produz fruto. Ela mesma produzirá fruto. Ele coloca, vamos chamar assim, ele coloca etapas que já antecipamos, mas coloca estas etapas da planta para lembrar que também a semente da palavra que cresce no terreno do nosso coração tem etapas. Primeiro vem a erva. Você joga a semente e já quer os frutos. Não existe em lugar nenhum do mundo isso. Você joga um caroço de uxi e já quer cavar ali o uxi. Nada, é 30 anos para dar uxi. Espere, vai crescer um broto, uma plantinha, depois uma plantona, depois uma... Ou uma castanha do Pará, né? Quanto tempo leva uma castanha para produzir castanha, né? E você planta e nunca vai ver a castanha. Vai ser seus filhos ou os seus netos que vão colher as castanhas, né? Lá da castanheira que você plantou. Mas, para dizer, há uma progressão, há etapas. Não pode lançar a semente e agora querer recolher do chão os frutos dessa semente. Não, calma. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga e por fim a espiga cheia de grão. Olha como Jesus, ele era tudo, né? Ele era pescador, era agricultor, carpinteiro. Né? Era carpinteiro por profissão, mas conhecia tudo, né? Primeiro a erva, depois a espiga, mas a espiga não é sinal do fruto, e depois somente no final a espiga com os grãos. Quando você planta milho, né? Planta o milho, nasce, depois cresce a árvore, depois começa a sair o pendãozinho. Não significa que já está bom, né? Que os grãos já estão todos lá, não. Os grãos vão crescer, vão depois encher a espiga, né? É assim que acontece. O tempo de Deus, não adianta querermos correr com o santo, né?
porque senão pode quebrar o pé do santo, porque o santo é de gesso, não é nem de barro, né? Que ainda é mais duro, é gesso mesmo, né? Deixar com que a palavra cresça no coração. Mas, padre, isso levará muito tempo. E, padre, a gente não deveria. E, padre, a gente não. Devemos semear. Este é o nosso trabalho. E devemos ir a todo lugar. Mas, padre, será que as nossas, os nossos projetos, aquilo que a gente vai fazendo, está tudo errado? Bom, se você vai lá e quer logo o fruto, né, irmã? Se a gente faz uma semana missionária e quer todo mundo convertido naquela semana, tá ralado, né? Não cresceu nem o broto, quanto mais o grão, né? Paciência, tem que ter paciência. Mas lembre-se, ele lança a semente, acredita na força da semente, acredita na força da terra, do solo, mas ao mesmo tempo cuida desta semente. Certamente ele rega esta semente, cuida para que não venha as pragas e comam depois de nascida. É assim que é a vida cristã, é assim que é a vida do cristão. Nós semeamos e se começa a brotar, devemos cuidar. Num verãozão desse, bonito, que já começou a fazer, me diga, se você vai e planta, joga a semente lá, hoje, e daqui, diz assim, tchau semente, até o ano que vem, tá? A gente vai voltar ano que vem. E vai encontrar o que ano que vem? A terra vazia. E o que fazemos nós? Às vezes fazemos um levantamento, um negócio aí, uma semana, bora, pra frente, não sei o que, termina, tchau. Ano que vem a gente volta, tá? A gente vai fazer uma semana missionária de novo, se Deus quiser, aí a gente volta. E queremos, quando voltarmos o ano que vem, encontrar semente. Queremos encontrar não semente, mas queremos encontrar frutos. Isso é uma injustiça muito grande. Deveríamos, depois de lá, continuamente cuidar, continuamente estar presente, continuamente. Como você faz com a semente. Vai lá, joga um pouco de água, vai lá, joga um pouco de, não sei, alguma coisa para fortificar a planta. E aí, quem sabe, né, no ano que aí sim pode recolher os frutos. Mas não pode ser de uma hora para outra. Requer sempre cuidados, a planta requer sempre cuidados. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. O grão maduro era santo, que eu falava, um dia desse até falei, né? Santo Inácio de Antioquia, que dizia que dava graças a Deus porque foi considerado como o grão maduro e agora ia ser triturado pelo dente das feras. Ele falava isso porque ele estava num anfiteatro, né? Lá, e foi solto as feras, né? Os leões e tudo para comer ele, né? Então ele disse: eu te dou graças, Senhor do céu, porque me considerastes digno de ser achado como um grão maduro de trigo que agora será triturado pelo dente dessas feras. Que eu me ache digno e me apresente como um saboroso pão, né? Puro e imaculado diante de ti, né? Como o grão era pisado. Mas quando está no ponto, né? Ninguém come as coisas verdes. Tem que chegar no ponto, o grão. Qual é o tempo da colheita? Só o Senhor determina o tempo da colheita. É Ele que conhece quando estamos no ponto. Né? Quando estamos no ponto, logo a foice, e aí o grão é retirado. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ainda outra parábola, sempre para falar do reino.
com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda, pequeno. Vocês já viram um grão de mostarda? Não é comum na nossa região, né? Já viu aquela flor que dá assim uma crista, chama crista de galo, né? Já viram? Que tem umas sementinhas pretas. É quase aquele tamanho assim. Até um pouquinho menor do que aquelas sementes. É como um grão de mostarda, que é semeado na terra. E é o menor de todas as sementes, mas quando é semeado, cresce e torna-se a maior das hortaliças. E deita grandes ramos a tal ponto que os passarinhos fazem ninho. Então não é uma coisinha, né? Uma semente daquele tamanho não é um repolho, né? Um negócio grande assim, né? Onde os pássaros podem fazer ninho, né? É algo grande, com certeza, né? Para segurar o ninho dos pássaros. Assim é o reino dos céus. É a pequena, é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior. E é assim o reino de Deus na realidade humana. O reino parece tão pequeno, o reino parece tão frágil, o reino parece quase sumir dentro da realidade do mundo. Quando nós olhamos para a realidade, né, do mundo, de tudo que nos cerca, de tudo aquilo que é oferecido, de tudo que o mundo nos oferece, da vida que nos cerca, de tudo, o reino parece sumir lá dentro. Onde está o reino de Deus? Nós nos questionamos, né? Ainda mais nestes tempos onde é violência para todo lado, é corrupção para todo lado, é não sei o que. A gente às vezes se pergunta onde está o reino. O reino parece uma realidade ínfima, uma realidade irrelevante, quase não se dá para perceber dentro. Parece mesmo que a força do mal, o mistério do mal parece ser muito maior do que o reino, porque é logo o que se apresenta diante dos nossos olhos. E nós vemos quase que assustados, como que quase o mal nos engolir. Mas Jesus compara esta simplicidade, esta pequenez do reino como um grão de mostarda, que colocado na terra se torna uma grande hortaliça. Assim, quando nós contemplamos o reino, nós temos que acreditar que uma semente deste tamanho é capaz de gerar uma árvore que é capaz de sustentar os pássaros do céu. Assim, nós somos convidados a abrir o nosso coração e aprender a confiar no reino, tirando do nosso coração aquilo que nos apega ao mundo, a confiança, porque você, ao olhar uma realidade tão pequena, uma realidade que parece sumir no mundo, aí você se desespera, aí você quer confiar na sua própria capacidade, no seu próprio pensamento, naquilo que você sabe, nas suas próprias forças. E o Senhor nos convida, ao comparar o reino com este grão, nos convida a ter um coração aberto, livre. Um coração que não está apegado na confiança nas suas próprias capacidades, mas um coração que é capaz de lançar-se na pequenez, na confiança de que este pequeno grão
irá produzir uma árvore grande. E que esta árvore será capaz de nos acolher em seus galhos. Se não confiar, se você desmerecer o reino, dizer, essa semente, eu prefiro confiar numa semente de quê? Uma semente de manga, que é desse tamanho assim, que nasce rápido, Prefiro confiar nessa semente que aí eu acho que vai. Essa daqui vai se perder aí no meio da terra, acho que nem vai nascer, A confiança, um coração confiante, humilde, despojado, porque de fato Deus sabe demonstrar a sua predileção por estes corações. Já Maria cantava no cântico, lá no Evangelho de Lucas, a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a minha humildade. A capacidade que eu tive de, não confiando nas minhas forças, acreditar num projeto que humanamente, olhando para esta situação, poderia dizer que humanamente era incapaz de acontecer. Porque ao olhar para o império, Maria não era besta, Ela sabia o que acontecia e sabia o poder do império, mas acreditar naquele projeto do reino que ia se estabelecer, precisava de um coração que se abandonasse nas mãos de Deus. Precisava de um coração extremamente humilde para acreditar nisso. Também acontecerá conosco. Precisará que o nosso coração se abandone. Precisará que o nosso coração seja humilde, desapegado, para acreditar que esta pequena semente da palavra, esta pequena semente do reino, irá sim transformar a realidade do mundo. Não podemos desacreditar. Nós podemos dizer, não tem jeito, Pai. Isso que está aí, não tem jeito. A violência que está aí, não tem jeito. A corrupção que está aí, não tem jeito. Não diga isso. Dizer isso significaria não acreditar no potencial daquela semente, mesmo pequena que seja. Acreditar, abandonar-se nas mãos de Deus. E assim ela se torna a maior. E não somente os pássaros fazem sua morada, mas se abrigam à sua sombra. O reino se fará grande se o terreno do nosso coração souber acolher a semente e fazer germinar. Lembrando ainda da primeira parábola, nós temos 4 terrenos, um aberto, à beira do caminho, outro pedregoso, outro espinhoso e outro por fim, é terra boa. Somos semeadores, esta é uma atestação, somos semeadores. Não temos que escolher em qual terreno semear. O nosso trabalho é semear. Depois devemos fazer uma reflexão, olhando para dentro do nosso coração e nos perguntar: que terreno é o meu coração? Depois Jesus explica a parábola, dizendo: aquele que estava à beira do caminho é como as pessoas que ouvem a palavra, a semente é a palavra, ouvem a palavra, mas vem Satanás e logo rouba do seu coração. É como aqueles que caíram à beira do caminho, que as aves vieram e comeram. Depois disse: aquele que caiu na terra pedregosa é como aqueles que acolhem a palavra com grande alegria. E esta palavra não demora a nascer, mas quando sobrevém
o sol, né? Ele diz: quando nasce o sol, não tendo raízes em si mesmos, são pessoas de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente murcham e morrem. Aqueles que caíram no meio do espinho é como aqueles corações que acolhem a palavra, cresce, mas logo é sufocada pelos muitos afazeres, sufocada pelo querer, pelo poder, pelo dinheiro, pela posse, pelas preocupações da vida, e tudo isso começa a sufocar a palavra. Por fim, a semente que cai na terra boa é aqueles que, acolhendo a palavra, fazem ela germinar, crescer e produzir frutos, e cada um conforme a sua capacidade. Seria bom olharmos para dentro do nosso coração e nos questionar: o meu coração é que tipo de terreno? Onde esta palavra deve cair? E ninguém se assuste. Não se assuste, nem se frustre, se você perceber que o seu coração não é o quarto terreno, o terreno com a terra boa e preparada. Perceba que todos os outros têm a capacidade de se tornar um lugar de acolhida da palavra. Aquele à beira do caminho, cuide, cerque este terreno para que não seja mais um caminho. Cerque ele, e assim você poderá cultivar nele. Se de repente você perceber que o coração é uma terra pedregosa, comece a recolher as pedras. Recolha, revire a terra de maneira que ela se torne própria para acolher a palavra. Não fazemos assim quando vamos plantar um roçado? Não está preparada a terra esperando a gente prepara a terra. Tira os tocos, tiram as pedras, tira tudo que não prestar para a plantação, você tira, recolhe e joga no campo. Se você percebe que o seu terreno está cheio de juquira, né? Cheio de espinhos, pegue uma enxada, um teçado, com muito zelo, comece a cortar para preparar o terreno para acolher a semente. Veja que da nossa parte precisa apenas uma atenção especial e um trabalho para que o terreno seja próprio para acolher a palavra. Se ainda não está preparado, prepare. E então esta palavra irá crescer, irá se tornar uma grande árvore e irá produzir muitos frutos. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Ele nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Somos os discípulos do Senhor e temos a graça de ouvir a explicação, não minha, né? Mas que Ele mesmo deu aos discípulos e nos ajuda a compreender que esta palavra é a semente lançada, que foi lançada primeiramente pelo semeador Jesus Cristo, porque Ele, ao mesmo tempo que é a palavra que é semeada, é o semeador que semeia a palavra, que passa em nossas vidas e no nosso coração e joga o seu evangelho, a sua palavra dentro de nós. E espera que estas sementes possam ter caído em terra produtiva. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querer